Oi minha gente, tudo bem com vocês? Sandra Rafaela falando e hoje nós vamos conversar sobre a diferença entre anexo e apêndice. Peraí Sandra, tem diferença? Sim, tem diferença, não são sinônimos e nós vamos aprender a diferenciar isso agora. Primeiramente, vamos à definição da norma da ABNT sobre o que é o anexo e sobre o que é um apêndice. Então, eu estou aqui com a norma de trabalhos acadêmicos e ela diz que o anexo é o texto ou documento não elaborado pelo autor que serve de fundamentação, comprovação e ilustração no trabalho. Já o apêndice, texto ou documento elaborado pelo autor a fim de complementar sua argumentação sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho. Peraí, Sandra, tu falou um rio, eu entendi uma gota. Então, vamos botar agora lá na nossa tabelinha. Eu tenho o anexo como algo não elaborado pelo autor. Gente, Sandra, quem foi que elaborou? Se não for o autor, foram outros autores. É isso que ele quer dizer. Você tem que indicar a fonte. Já no apêndice, é elaborado pelo autor. Você pode dizer elaborado, lá se for uma tabela, um quadro, etc., elaborado pelos autores desse trabalho, certo? Então, essa é a principal diferença entre anexo e apêndice. O anexo é um texto de outra pessoa que você pega e coloca no seu trabalho. E o apêndice, ele é elaborado por você e está ali dentro do seu trabalho. Essa é a principal diferença. Quem foi que fez esse texto, tabela, quadro? Se foi outra pessoa, é anexo. Se foi eu, no caso, o próprio autor, é apêndice. Sandra, mas para que eu preciso saber dessa diferença? Porque no trabalho científico, o apêndice vem primeiro. Mas peraí, Sandra. No mesmo trabalho eu posso ter apêndice e anexo? Pode. Você vai ter um dado texto ali desenvolvido por você, seja ele em que formato estiver, tabela, quadro, imagem, etc. E ele, para não ficar no meio do trabalho, porque eu poderia gerar uma confusão no leitor, porque ele é importante, mas não é crucial, você o colocou em apêndice. Foi você que fez, então está em apêndice. Só que também você pode utilizar trabalho, quadro, etc., um texto de um outro autor que venha a esclarecer, a confirmar o que você está falando e você vai colocar em anexo. Você citou ele no meio do seu texto e vai dizer que está no anexo tal. E então, se a pessoa quiser, ela pode ir lá e olhar o anexo tal. Então, eu posso ter no mesmo trabalho apêndice e anexo. Só que é para isso que serve a diferença. O apêndice, ele vai vir primeiro na ordem lá do sumário e o anexo é depois do apêndice. Mas, Sandra, se eu só tiver um ou outro, aí essa ordem aqui não vai interessar. Você vai colocar ou só apêndice ou só anexo. Mas se você tiver os dois, o apêndice vai precisar vir primeiro. E é por isso que você precisa saber essa diferença, para saber em que ordem colocar e também para já anunciar ao teu leitor que se foi você que fez ou não fez aquele trabalho. Porque quando ele lê apêndice, ele vai saber que é a autoria sua, e quando ele lê anexo, ele vai entender que é a autoria de outra pessoa. Assim, se eu colocar aqui a tabela pode ser encontrada no anexo B e eu não indicar no anexo de quem é a autoria daquela tabela, que por eu chamar de anexo eu estou dizendo que não é minha, eu posso ser acusada de plágio, porque eu tenho que indicar de quem é, porque eu chamei de anexo. Agora, se eu chamei de apêndice, eu estou dizendo que é meu. Então, a fonte de onde aquilo foi tirado pode não ser solicitada, mas caso você tenha se confundido e chamado de apêndice aquilo que é anexo, ou seja, chamado de seu aquilo que não é, isso também pode se caracterizar plágio. Então, vamos lá usar os termos corretos para os documentos corretos, certo? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente se vê!